Olá, galera, tudo bom? Sou a professora Cláudia Lopes, sou professora de língua portuguesa e nesse período de quarentena vamos estar aqui nessa sala virtual. Da onde você está assistindo sua aula? Do quarto? Da sala? Eu tô na garagem, tô aqui toda feliz porque eu estava com muita saudade de estar com vocês. Bom, antes da gente começar a aula, eu queria avisar que tudo isso é de uma maneira muito improvisada. Então, esse quadro não é o quadro de aula, minhas canetas não são as minhas canetas de aula, não há nada profissional aqui, não é a mesma qualidade a qual a escola está acostumada a gravar as videoaulas, que são gravações profissionais. Mas nada disso vai impedir com que a gente possa ter essa troca. Como que você vai se comunicar comigo? Através do Instagram. Não precisa se preocupar enquanto eu estiver explicando em estar anotando o quadro, estar copiando. Eu vou postar a minha foto lá no Instagram, só você ir lá depois copiar essa foto, lembrando que é tudo bem resumido, até por conta do espaço, e aí você pode copiar com calma depois no seu caderno e montar o seu caderno com a matéria de aula. Para quem não é meu aluno, não me conhece, meu Instagram é Cláudia F. Lopes, tá aqui no final. Depois essa foto vai estar lá para você poder copiar com calma no seu caderno. E aí, gente, tem lavado as mãos? Como vocês estão? Como é que estão passando o álcool? Estão sabendo passar o álcool? Tá tranquilo? Aí em casa, estão se cuidando, ó. Meu álcool tá aqui. Aqui em casa estamos passando o álcool em tudo, passando o álcool em todo lugar possível. Você está se cuidando, não está se cuidando daí? Acho que tá, claro que está, óbvio que você vai se cuidar. Sabe o que é isso que eu estou fazendo? Exatamente, uma pergunta retórica. É essa que é a matéria do módulo 4 de vocês. Pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica, afinal? Então, olha só, por mais que a pergunta retórica ela tenha o ponto de interrogação, mas ela não tem a intenção de questionar. Ela quer sim afirmar ou insinuar uma informação. Ela quer fazer você pensar, quer ter uma troca aí. Quando eu perguntei, você está aí se protegendo, limpando as suas mãos? Eu já respondi logo depois. É óbvio, né? Claro que sim. Por que isso? A pergunta retórica, quem faz a pergunta para você não espera que tenha uma resposta. Eu não espero de você uma resposta. Nesse momento que eu fiz a pergunta, você está se protegendo? Você está se cuidando? Está limpando as mãos? Na ideia, eu só quero questionar mesmo, eu quero que você reflita. Será que você está lavando aí as mãos como deveria? Será que você está passando álcool como deveria? Será que você está se protegendo como você deveria? Não estou esperando que você me responda algo. Eu quero sim fazer com que você reflita nisso. E aí eu vou te mostrar perguntas que vocês usam no dia a dia que são retóricas, que vocês usam aí e às vezes nem percebem. Por exemplo, quem não quer ser feliz nessa vida? Né? E aí você usa isso constantemente. Quem não quer ser rico? Quem não quer acordar, dormir pobre e acordar milionário? Quem não quer ser feliz? Quem não quer o amor da sua vida? Você usa esse tipo de pergunta constantemente. E quando você usa, você não espera que a pessoa do outro lado te dê uma lista de pessoas que querem. Você não espera isso. Você não está esperando uma resposta. Você só está fazendo uma insinuação. Você pensa que eu sou bobo? Frase típica de mãe, né? Mãe adora essas frases. Você vem aí com seu caô no final de semana e ela vai falar pra você. Você pensa que eu sou boba, né? Comigo, você acha que cola. Ela não tá querendo dizer que você responda ela se ela é boba, não. Até porque se você responder,
Já era. Então, quando ela faz a pergunta, você acha que eu sou boba? Ai de você que se responder, né? Porque você já sabe que tem outro lado. Por que você não vai responder? Primeiro que você tem medo. Se você responder a sua mãe, ela vai te matar. Segundo, que ela não quer uma resposta de você. Ela só tá querendo te mostrar que ela sabe que há uma segunda intenção ali. E ela não quer, ela não espera uma resposta nem sim, nem que não. Ela simplesmente quer que você se conscientize. Próximo. Você acha que eu nasci ontem? Também, típica de mãe, né? Isso, o meu espírito materno colocou essas frases aqui. Você acha que eu nasci, né? Sou bobinha, né? Ah, nasci ontem. Não quero que você me diga a minha data de nascimento. Eu não quero que você, hello, acorda. Óbvio que você não nasceu ontem. Não, eu não quero. Eu só quero que você saiba, quando eu faço essa pergunta, que eu não sou boba, que eu não sou ingênua. Então, essa pergunta que você usa aí no dia a dia, você acha que tá me enganando? Você acha que eu acredito nisso? São perguntas que você não espera nada ali, você não espera uma resposta. Quantas vezes eu tenho que falar? Sua mãe grita isso de manhã. Começou a aula. Quantas vezes eu tenho que falar com você? Responde ela. Às vezes, para ver, responde, tenta responder. Claro, porque ela não quer resposta. Ela só quer que você pense que ela não tem que falar uma, nem duas, nem três. Ela só quer que você faça naquele momento, que ela não repita. Porque isso é uma pergunta retórica. Tem uma música bem conhecida, não é uma música para quem nasceu ontem, né? Que é uma música mais antiga, que é: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Ó. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Eu peguei o trecho da música que tá invertido. Peguei no YouTube, coloquei aleatório ali. Então, mas essa música, ela já é uma crítica social. Quando ela faz essa pergunta, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Ela não quer que você diga pizza, batata frita, hambúrguer, Coca-Cola, milkshake, água, suco. Ela não está esperando. Você tem fome de quê? Aí, qual é esse questionamento? Qual você tem fome? O que você tem sede? Essa pergunta, não estou esperando que você me dê uma lista de compras. Até porque a gente tem comido bastante nessa quarentena, né? Então, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você pense, que você reflita. Então, agora a gente está fazendo um jogo aqui, porque eu estou interagindo com você. Então, essa pergunta retórica é um momento que a pessoa interage, ou com o ouvinte ou com o leitor. São os interlocutores do discurso que você já aprendeu sobre isso. Então, quando você está lendo um texto que o autor faz uma pergunta, ele não está esperando que você ouve, mas ele está interagindo, é uma relação ali contigo. Isso é muito comum em discursos políticos, em igrejas, na missa lá, no padre ou com o pastor, quando ele está falando, as perguntas que ele vai fazendo, por exemplo, um padre numa missa, as perguntas que ele vai fazendo não é para você sair respondendo em voz alta e levantar o dedo e responder, é para que você se questione, é para que você pense, é para que você reflita, não é para que você responda ele naquele momento. Isso é uma estratégia para chamar a atenção, para poder direcionar a você. Você percebeu que quando eu comecei a aula, eu comecei perguntando se você está se protegendo, se você tem limpado as mãos, e respondi logo depois. Isso é um sinal de uma pergunta retórica, como eu falei lá no início. Eu já pergunto e eu logo em seguida respondo. Olha aqui, interatividade. Quando eu tenho uma pergunta retórica no texto, ele se torna interativo, porque você vai pensar, você vai dialogar comigo. Por mais que você não consiga responder, você entra no texto, você entra na minha fala. A gente tá aqui junto, porque você vai refletir daí.
autor e leitor. Então aqui a gente tem um movimento em conjunto que é a interatividade. Eu consigo mexer, eu consigo dialogar, eu consigo mexer no seu pensamento. E aí, você quer ser feliz? O que você tem feito para ser feliz? Se você parar um segundo, essa minha pergunta vai te levar a outros pensamentos. E aí o que eu quero? Que você interaja comigo, que você pense, que você reflita. É isso que a pergunta retórica busca. Ela não pergunta esperando uma resposta, mas ela pergunta esperando uma reflexão. Quer ver uma coisa que você já deve ter acontecido na sua sala de aula? Às vezes o professor faz uma pergunta retórica explicando a matéria. E ele tá lá explicando a matéria super empolgado, faz a pergunta retórica que ele não espera que alguém responda, né? Ele não tá esperando ali. Mas alguém empolgado na aula vai e responde. Acontecem duas coisas nisso. O professor não esperava, porque ele estava em uma pergunta retórica e ele está empolgado dando a aula e dá aquela quebrada, ele fala, é isso mesmo, tá certo, tá assim, sem graça. E sempre tem algum aluno que fala, não era para responder não, o professor estava fazendo uma pergunta retórica, o professor só perguntou por perguntar. Sempre acontece esses dois casos. Você pode lembrar aí, com certeza mais da maioria vão dizer que sim, que já aconteceu isso na sala de aula. Por quê? Porque a pergunta retórica, o autor, o locutor, ele continua o discurso porque ele não espera que o outro responda. Ele já dá uma resposta imediatamente ou prossegue a sua linha de pensamento. Reflexão, já falei muito aqui, né, sobre isso. A ideia é que você reflita, que você pense. Há também casos que a pergunta retórica é pura ironia, né? Deixa eu pensar em um caso aqui. Você acha que eu vim aqui à toa? Que eu tô aqui à toa, você acha? Pode ser uma ironia, essa reflexão. Eu estar mexendo com o pensamento sendo apenas irônica na minha pergunta. Não espera a resposta, como eu também já falei para vocês, né? Que não há uma necessidade de resposta aqui. Há a ideia da reflexão, do pensamento. É isso que o autor espera. As perguntas retóricas, o que elas podem fazer? Expressar uma crítica social. Por que tanta insegurança? Quero que você cite aí. Mas aí a gente está lendo, vamos pensar que a gente está falando sobre a sociedade, e aí a gente fala, por que tanta segurança, né? A gente fala na conversa isso naturalmente. Manifestar uma indignação. Vocês acham certo isso? Pensa aí na sua sala de aula, todo mundo conversando, aquela bagunça, e aí o professor briga porque vocês interromperam a aula, atrapalharam, e ele vai falar para vocês acham certo? Vocês estão certos? Quando o professor fala isso, ele não está esperando que sim, não, professor. Não, ele quer, o professor, que você reflita da sua atitude. Que aquela atitude realmente não é certa e o professor já sabe. Você não precisa falar. Ele já sabe que aquela resposta é não. Uma reflexão. Você é uma boa pessoa? Você tem sido um ser humano melhor? Quais são as suas atitudes como humano? Quais são as suas atitudes que cooperam para o mundo melhor? Quero que você me responda? Não, só quero que você reflita. Você tem sido um humano melhor? Persuadir. Isso é o que vocês fazem com a mãe de vocês quando vocês querem sair e vocês não podem. Não agora não podem mesmo, né? Mas no final de semana normal, vocês querem ir ao shopping com os amigos, vocês querem uma resenha na casa de um amigo, e aí você vai lá e pede sua mãe. Mãe, posso ir na casa da minha amiga? Aí ela vai te dar a resposta óbvia, não, né? Óbvio que ela vai falar que não. E aí, você nessa hora, você vai persuadi-la. O que você vai fazer?
Pô, mãe, limpei meu quarto, fiz toda a atividade essa semana, levantei sozinho para assistir às aulas, fiz plano de estudo. Você não acha que eu mereço? Quando você fala isso para sua mãe, você não acha que eu mereço? Você não está esperando que sua mãe fale não. Você está querendo mostrar a ela que você é merecedor do seu prêmio, de sair. Então, você está convencendo a sua mãe. A pergunta retórica também serve para isso. Você não acha que você tem que estudar mais? E aí? Sensibilizar. Você não tem pena de mim? Eu trabalho o tempo todo nessa casa, eu faço tudo sou eu. Você está querendo saber mesmo se ela tem pena? Você está querendo sensibilizar, fazendo aquela chantagemzinha, né? Tá querendo mexer com o imaginário. É isso que você quer. Então, a pergunta retórica, ela pode mexer com vários outros sentidos. Isso daí é muito importante na sua interpretação do texto. Normalmente, sempre cai questões, você pode já ter até feito uma questão assim, que tem bastante interpretação do texto, pedindo para que você retire a frase com que o autor ele interaja com o leitor, com que o autor se dirija ao leitor. Então são essas perguntas retóricas, a parte que o autor usou para que o leitor reflita. Essas são as perguntas retóricas que a gente vê tanto no texto e cai tanto na interpretação. E na interpretação pode pedir a você para mostrar como que faz, qual é o sentido que cada uma delas tem. E aí você pode interpretar nesse sentido, entender o que ela está querendo dizer realmente, não esperando uma resposta pronta. Essa matéria está no módulo 4 de vocês, na página 540. O que eu vou pedir? Para que vocês peguem a apostila e peguem o marca-texto. Abram aí, página 540, módulo 4. Vou pegar aqui e abrir a minha. Deixa eu beber uma água. Enquanto isso, estou dando um tempo para você abrir. Nós vamos precisar aí que você já tenha assistido o vídeo do Cortella, que indica lá no início do módulo, que tem ele falando da importância de falar bem, como ele aprendeu a falar bem, na verdade. E aí, se você não assistiu esse vídeo, você vai dar pausa agora. Calma, peraí, agora não, deixa eu terminar de falar. Você vai lá na sua apostila, lá no início do módulo, tá falando sobre o vídeo que você precisa assistir. Você assiste o vídeo e aí retoma aqui a aula, ok? Mas é para retomar, de verdade, porque agora a gente vai lá para a apostila, ok? Esse vídeo a gente vai precisar para interagir aí com a apostila, as perguntas, ok? Conto com você, que se você não viu, você vai ver e vai retornar aqui. Vai lá. Quem não viu, quem já viu, né? Vamos prosseguir, então. Lá no tópico 3 da página 540, no estudo da língua, tem perguntas retóricas. E aí vai falar assim: você reparou como Mário Sérgio Cortella, em sua palestra, propõe diversas perguntas à plateia? Ele o tempo todo, ele vai falar, né, que as pessoas acham que ele já nasceu falando bem. Mas não, ele falou que ele treinou muito para isso, que ele estuda 62 anos para ele poder falar, para ele poder dar palestra. Ele vai falar que ele já leu mais de 10 livros para poder escrever os livros dele. Então, ele vai fazendo essas perguntas. Por que ele faz essas perguntas? Ele vai trazendo o público. Ele interage com o público. Então, quando ele vai fazendo essas perguntas ali, ele nada mais está usando uma técnica de interagir. E aí, o que ele faz aí? O que ele pergunta? Ó, mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum? Que eu não fiz nenhum esforço? Isso na hora que ele está explicando lá como ele fala, como ele faz suas palestras, ele vai usando essas perguntas. O que é que Arthur Moreira Lima
tem que deve ter nascido com ele? Outra pergunta que ele faz: será que liderança é um dom ou uma virtude? Aí tem a pergunta da apostila, que agora não é retórica. Você acha que o palestrante esperava que a plateia respondesse essas questões? E aí? Não. O que ele queria da plateia, gente? Fala aí pra mim. Fala. Reflexão. Interatividade. Muito bem. Responderam muito bem. Próxima pergunta. Ele deu tempo para que o público respondesse? Pensa aí quando você viu o vídeo. Ele faz a pergunta e espera uma resposta? Ou ele faz a pergunta e prossegue, continua? Isso aí, ele faz uma pergunta atrás da outra e continua. Qual era a sua intenção ao dirigir tais perguntas aos espectadores? Eu já adiantei até essa pergunta lá no início, né? A intenção dele é o quê? Reflexão, interatividade, é isso que ele quer. Vamos lá. Agora é a hora de você pegar o seu marca-texto. Aquele marca-texto caro que você pediu sua mãe para comprar, pegue ele que agora a gente vai marcar aí as informações. Essas informações vocês precisam marcar para facilitar na hora que vocês estiverem estudando. Desculpa, tá? Que vocês estiverem estudando, para facilitar aí na hora das exercícios. Lembrando que os exercícios vão estar nas aulas ao vivo, tá? Então, você já pode, depois dessa aula, você já pode adiantar o seu exercício e aí depois, semana que vem, já tem uma aula ao vivo para tirar a dúvida desse módulo. E aí, você também, que já fez esse exercício em sala de aula, você pode ir para lá como uma revisão para sua prova, que isso vai ser ideal. Vamos lá. Questões como essa, para as quais não se esperam respostas, recebem o nome de perguntas retóricas. Apesar de se apresentarem na língua escrita como um ponto de interrogação final, olha aí, importante, ó, não há intenção por parte do seu autor ou locutor de obter o retorno de seus interlocutores. Quem são os interlocutores? Quem está do outro lado, né? Quem está ouvindo, quem está lendo. Esse é um recurso muito comum em textos de caráter dialógico, ou seja, naqueles em que você deseja estabelecer uma interatividade com o leitor ou com o ouvinte. Olha, essa segunda parte aí desse parágrafo, ela é importante, muito importante, você precisa marcar. Então, tem aí. Apesar de ser apresentada como uma linguagem escrita com ponto de interrogação, não há intenção por parte do autor, locutor, de obter um retorno de seus interlocutores. Marquem isso, memorizem, que é muito importante. Vamos para o próximo parágrafo. Com essas perguntas, o locutor provoca uma reflexão no receptor. Olha só, palavrinha-chave, reflexão. Quantas vezes eu já falei aqui sobre reflexão? Então, você pode associar pergunta retórica, uma reflexão. O texto está falando isso, que pretende instigar aí uma reflexão, fazendo com que ele pense sobre o assunto. Além disso, ele reforça o contato com o público, mantendo sua atenção. Pode perceber que quando tem aluno disperso em sala de aula, o professor faz o quê? Uma pergunta para ele, chama a atenção. Por quê? A pergunta retórica traz o ouvinte para o autor, para o locutor. Para o próprio locutor, introduza uma informação, abrindo espaço para iniciar um novo tópico, argumentar ou expressar o seu ponto de vista. Por que expressar o ponto de vista? Porque quando a gente faz uma pergunta, a pergunta retórica, ela é completamente seguida da resposta. Até na dissertação, que não se deve fazer perguntas, quando há pergunta, o que você é instruído a fazer? Se você fizer uma pergunta no seu texto dissertativo, você deve fazer e seguir
logo de resposta. Então, você tem que fazer a pergunta e dar uma resposta. Amores, esse assunto é bem simples. Depois vai lá, peguem o resumo para vocês copiarem com calma, façam o seu caderno. O momento que você está copiando, que você está estudando, isso também é para a sua cabeça memorizar, isso vai facilitar depois com a sua matéria. Assistam a videoaula, os exercícios e estudem. Qualquer dúvida, pode colocar lá, deixar um comentário que eu posso ajudar, tá? Pode me chamar. Um beijo e até a próxima.